Olá, tudo bem? Bom, voltando aí aos nossos estudos do Sermão do Monte, eu, antes de mais nada, quero assim agradecer muito a vocês pelos feedbacks, né, pelos retornos que eu tenho tido no o canal de podcast. As pessoas ouvem no carro, esse está bombando, e algumas pessoas assistindo o vídeo pelo YouTube. Eu estou muito feliz com esse trabalho, ele não tem assim a nenhuma pretensão, absolutamente nada. A ideia é apenas abrir a palavra do Senhor, ler a Bíblia e dizer para vocês o que eu penso a respeito de determinados textos. Em particular, esses estudos do Sermão do Monte, mais uma vez, baseados aí no livro do Dr. Martin Lloyd Jones, né, capelão da Basílica de Westminster, um estudioso da palavra, e o livro dele é muito bom, tradução em português, você acha em Amazon, você acha em Apple Books, é muito interessante você ler sobre isso. As bem-aventuranças de Jesus, elas estão contidas em Mateus capítulo 5, né, onde Jesus vai falando bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, bem-aventurado esse, aquele, e é exatamente isso que nós estamos estudando. Antes de eu entrar no estudo propriamente dito, eu quero fazer desse vídeo uma homenagem a uma pessoa maravilhosa que eu conheci na semana passada, a minha querida Adriana. Ela pediu para eu não chamar ela de Dona, né, mas a Adriana, passei a chamar ela de Dona Adriana sem o Dona, uma pessoa muito querida, lá da Pousada Rio das Águas, nesse lugar aqui, lá em Foz do Iguaçu, e eu quero, assim, não é propaganda não, tá? Mas a pousada, assim, muito carinhosa, nós fomos muito bem tratados lá, eu, minha esposa, meus amigos Fábio e Marluce, e uma pessoa muito amorosa mesmo, entendeu? Quero, assim, deixar para a Adriana um grande abraço, que Deus lhe abençoe. Olha, o nosso estudo de hoje, ele vai se basear num versículo, que é o versículo 4 de Mateus capítulo 5, onde Jesus vem e fala: bem-aventurados ou felizes, né, que é a tradução mais literal, os que choram, porque serão consolados. Isso me parece uma antítese enorme. É muito interessante você ler que felizes são aqueles que choram, e porque esses que choram serão consolados. E aí a gente tem que olhar para esse texto com muita calma, porque a primeira impressão, e eu li várias afirmações dessas, a primeira impressão que dá é que o choro por si só, ele traz alguma bem-aventurança, e muitas pessoas passam a falsa ideia, eu digo falsa, sem medo algum de estar errando, de que o simples fato de você estar chorando ou o fato de você estar triste, pelo motivo que for, seria isso que Jesus está dizendo. E não é. Jesus não está dizendo que qualquer choro é um choro de bem-aventurado. Não. Jesus, ele é muito específico naquilo que ele está dizendo, e é exatamente isso que a gente vai tratar nesse texto. O interessante é que esse versículo por si só, ele a princípio ele representa, como eu disse agora há pouco, uma antítese àquilo que a gente tem visto por aí nas redes sociais, nas mídias, etc., que é a busca da felicidade que se prega hoje em dia a qualquer custo. Não interessa o que seja. A busca da felicidade se tornou uma necessidade. E eu não sou contra a felicidade, muito pelo contrário, eu adoro ser feliz, gosto muito de ser feliz. Mas a busca da felicidade hoje, ela começa a passar por cima de determinados preceitos que eu e você precisamos ter de acordo com a palavra do Senhor, e que a felicidade por si só, momentânea, ela não traz aquilo que Jesus chama de consolo. Então, muito cuidado com essa antítese, em primeiro lugar, da busca da felicidade, e muito cuidado com essa impressão de que a tristeza por si só é aquilo que Jesus está dizendo
sobre bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bom, então, exatamente o que Jesus estaria dizendo? Nós estamos falando aqui, segundo o Dr. Lloyd Jones, de uma tristeza que ela é, como é que eu vou dizer, espiritualmente provocada. É uma tristeza do espírito. Então Jesus fala: bem-aventurados aqueles que choram no seu interior, porque esses serão consolados. A grande pergunta que eu passo a me fazer é: o que é um choro do espírito? Que tristeza é essa? Que se eu tiver comigo, eu serei, no final das contas, consolado. E eu serei bem-aventurado. O que é isso? E aí você analisando textos das Escrituras, você analisando a boa doutrina, você vai perceber que existe uma coisa hoje que as igrejas, no meu entender, estão com muita dificuldade de fazer, que é apresentar novamente a doutrina defeituosa do pecado e a ideia superficial de alegria. Eu vejo hoje que há muita diferença entre as pregações que eu assistia anos atrás e algumas que eu vejo hoje que tem muita dificuldade em falar do pecado. E o que é o pecado? Pecado nada mais é do que aquilo que eu voluntariamente faço que vai contra a lei de Deus e contra qualquer preceito de Deus. A Bíblia ensina que basta um pecado para que eu voluntariamente me afaste de Deus. E a partir daí, eu precise desesperadamente da sua graça, da sua redenção, sem a qual eu não terei a vida eterna ao lado dele. Isso é pecado. Pecado é uma condição criada por mim. Muita gente bota o diabo. Não, 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 não. Pecado é meu. Eu pequei. E eu preciso da graça. Eu careço da graça de Deus. Então, o choro espiritual que Jesus fala nesse texto, ele está muito além de um choro de tristeza superficial. Ele está muito além de uma perda de um emprego, de uma perda de um ente querido. Ele está muito além de uma tristeza causada a alguém que causou a mim pessoalmente, muito além disso. Jesus está falando de uma divisão entre vida e morte. E quando eu olho para mim e eu enxergo a minha condição, e aí eu vejo quão afastado eu estou do Criador, e isso me traz uma tristeza profunda. E quando eu chego ao ponto de reconhecer essa tristeza e de admitir que isso é uma realidade na minha vida, Jesus fala: bem-aventurados é aqueles que choram, porque esses que choram serão consolados. Então, ou seja, é necessário, antes de mais nada, eu e você, a gente analisar que a convicção do pecado, ela antecipa a presença de Deus na minha vida. É praticamente impossível eu falar da presença de Deus plena na vida de uma pessoa sem antes dizer para essa pessoa que ela errou e carece da glória de Deus. Foi exatamente isso que foi dito a mim em 1983, 81, alguma coisa assim. A convicção de que eu era pecador. E por isso eu precisava da graça de Deus para a minha vida. Então, ou seja, o que Jesus está dizendo é que eu e você precisamos, de uma certa forma, trazer para dentro de nós e olhar para dentro de nós e falar assim: esse aqui sou eu. E isso traz o choro da minha condição. E é exatamente nesse cenário de tristeza que eu e você somos bem-aventurados. Então, esse é o aspecto
dos bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Se você pegar alguns exemplos de Jesus, eles são muito interessantes, porque você vê Jesus, por exemplo, em João capítulo 11, versículo 35, ele chorando à entrada do sepulcro de Lázaro. E Jesus não chora ali porque seu amigo morreu. Não, ele estava a ponto de ressuscitá-lo. Jesus é o Senhor de tudo, ele estava a ponto de mandar Lázaro sair. O choro é de ver como o pecado ele traz para a nossa vida alguma coisa para a qual eu e você não estamos prontos e jamais estaremos, que é a morte. A gente não nasceu para morrer. Esse é o grande ponto. Eu e você não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a vida eterna. Então, o pecado ele entra e ele traz como consequência a morte física e a morte eterna. E também é interessante você ver como Jesus ele para em frente de Jerusalém, isso está em Lucas capítulo 19, versículo 41, e ele contemplando a cidade, Jesus também chora. E esse choro, na verdade, é a expressão de Deus de ver o quê? A religiosidade daquelas pessoas indo para o Beleléu, ou já no Beleléu, de ver os aspectos políticos daquela cidade completamente destroçados, de ver a falta de fé, de ver o povo sofrendo por causa daquela situação toda. Então, o que você está vendo são dois exemplos de Jesus chorando, onde ele traz, ele reproduz esse sentimento de tristeza enorme em ver esse ato, esse espaço que foi criado pelo meu e pelo seu pecado, que nos afasta de Deus. Paulo, por exemplo, quando ele escreve a carta de Romanos, no capítulo 7, ele faz uma pergunta bastante interessante. Ele diz o seguinte: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo lhe fala: o bem que quero faço, o mal que não quero pratico, e eu sou esse antagonismo em forma de gente. Que coisa que eu sou! Esse é o espírito de bem-aventurados os que choram. É o choro espiritual. É o choro daquele que olha para si, né, e ele vê a necessidade de que ele tem de ser humilde de espírito, como nós vimos no estudo anterior. Então, o que acontece é que Jesus dá um ensino e ele nos diz praticamente da sua santidade. É a comparação da santidade de Deus com a minha condição de pecado. E quando isso acontece genuinamente na vida de uma pessoa, há esse choro interior, há essa coisa interna em que você olha para si e fala assim: esse sou eu. Quem vai me ajudar a mudar isso? E o interessante é que o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, quando ele continua escrevendo, ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, e que agora não há mais condenação para nenhum de nós. Ele agradece a Deus por responder à pergunta anterior que ele tinha acabado de fazer: quem me livrará do corpo dessa morte? E ele entrega essa resposta para Jesus. Então, ou seja, o texto de Mateus, a bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 4, na verdade, é um convite a mim e a você para que a gente medite nas nossas próprias ações, a gente medite no nosso próprio estado, a gente medite na nossa própria pecaminosidade, entre em conflito mesmo dentro de nós, abominando, eu vou usar essa expressão que ela é forte, mas abominando a minha condição e chorando por causa dela. E a partir daí é que o cristão ele se torna bem-aventurado. Então, ou seja, o que eu entendo disso tudo é que há um convite muito grande da parte do Senhor, da parte de Jesus, para nos consolar.
Mas há necessidade de que eu e você antes entremos nessa região de reconhecimento daquilo que eu e você somos. E o interessante é que, para que esse reconhecimento da situação que estamos, ele aconteça, nós também precisamos do Espírito de Deus. Então, também é um convite para que você agora peça ao Espírito Santo, fale, Senhor, me deixe me enxergar, me deixe olhar para dentro de mim, me deixe saber quem eu sou diante de você. E a partir daí me ajuda a entender todas essas coisas. Ou seja, ah, o cristão ele se vê forçado a chorar diante da natureza do pecado que invadiu tudo. Isso é muito interessante. E aí a gente também tem que olhar para um outro lado do choro, que não é apenas em respeito a mim, ao meu pecado, mas também aquele que chora quando vê a tristeza, a dor em cima do outro ou da sociedade. Porque nós vivemos dias em que você olha para determinados acontecimentos e você fala assim: mas por que essa pessoa foi presa? Por que essa pessoa ela está sendo perseguida? Por que essa pessoa perdeu tudo que ela tinha? Por quê? Você vê pessoas sendo praticamente banidas da sociedade por uso de drogas. Gente que acaba com a própria vida, e aquilo traz sobre você uma tristeza muito grande, uma dor muito grande. E Jesus também ensina que aquele que chora pela tristeza da vida do outro, esse também vai ser consolado. Então existem esses dois aspectos em Mateus capítulo 5, versículo 4. De bem-aventurados os que choram pela sua condição e choram ao ver o que acontece ao seu redor. A pergunta que eu faço a mim todo santo dia e que eu sugiro que você faça a você é: qual é a sua reação frente a determinadas coisas que a gente tem visto no mundo atual? Qual a sua relação quando você descobre que uma bomba caiu de um foguete e dizimou uma cidade inteira e acabou com um prédio? Qual a sua reação quando você vê uma senhora com uma bandeira, com uma Bíblia, andando em frente a um quartel e por nada essa senhora vai em cana? Qual a sua reação frente a isso? O que passa em você quando você vê corrupção no mundo econômico, político, social? O que isso gera em você? Nada. Então, meu querido, minha querida, bem-aventurado aquele que chora, porque serão, porque os que choram porque serão consolados. Isso é um paradoxo, mas ao mesmo tempo é um convite para que eu e você busquemos o consolo de quem? De Deus. Porque algumas situações elas não se resolvem a não ser que haja uma intervenção divina no meio da nossa sociedade, assim como há necessidade de uma intervenção divina dentro de mim e dentro de você. E a bênção, usando uma linguagem bem cristã, é que quando realmente essa tristeza toma conta de nós, é quando o Espírito Santo também nos torna mais felizes, porque a promessa é: serão consolados. Então, tal homem, ele vê que em Jesus, homem aí com H maiúsculo, né? No genérico, ele vê em Jesus a solução para esse tipo de tristeza, para esse tipo de antítese, para esse tipo de paradoxo. E aí, o convite que eu faço a mim e a você é que nós nos voltemos para Jesus
olhemos para ele e falemos: Senhor, que essa tristeza me invada e que o seu consolo, que vai fazer com que eu seja bem-aventurado, também tome conta de mim. O que o Dr. Martin Lloyd-Jones fala é que o indivíduo que verdadeiramente e espiritualmente chora, ele é consolado e esse indivíduo, ele se sente feliz. O último aspecto dos que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, é que o consolo ele se dá em dois níveis. Um, aqui em nossa terra. E há, como diz a segunda carta de Pedro, capítulo 3, que há uma vindoura, desculpe, onde veremos novos céus e nova terra. E aquele que tem a esperança em Jesus, esse sabe que nos novos céus, nas novas terras, segundo o apóstolo Pedro, habita justiça. Então, ou seja, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, aqui e um dia, quando forem morar com o Senhor. Então, guarde isso. Guarde essa lição, guarde essa visão que eu e você precisamos ter de nós mesmos. Guarde a vontade de não ser uma pessoa superficial. Seja uma pessoa profunda, seja uma pessoa com alegria, mas a alegria dele, a alegria que vem dele, é o consolo do Espírito que deve vir sobre nós, um consolo do Espírito Santo que trará sobre nós. É exatamente isso que Jesus quer dizer em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau.